escrita e a sonhar em ser escritor, ele já começou a trabalhar no rascunho de um conto que ele deu o nome de A Casa, e que era inspirada na casa dos avós dele, em Aracataca, na Colômbia, onde ele passou os seus primeiros anos. Você vê que a história da família Buendia começou, o germen, né, a semente de toda essa narrativa, essa epopeia familiar, começou com a figura de uma casa. Era uma casa que, na imaginação do Gabo menino, do Gabo criança, era povoada de mistérios, de fantasmas, e exercia sobre ele um fascínio muito grande. Nessa casa onde ele foi criado pelos avós, ele recebeu todas as influências simbólicas e familiares que depois o levariam a criar toda a sua obra literária. Muitas das histórias que depois ele repetirá aqui em 100 Anos de Solidão. Ela contava histórias sobre fantasmas, histórias sobre premonições. A avó dele acreditava ter o poder de enxergar o futuro e dizia para ele, pequeno Gabo, que ele também tinha esse dom. Ele ouvia muitas das histórias. O padre da cidade dizia-se dele que ele tinha feito o truque da levitação. Alguém que vivia nesse mesmo universo, mas não estava amaldiçoado por essa praga dos Buendias, que é essa vida circular, em que as coisas sempre se repetiam, em que as pessoas não podiam escapar dos seus destinos. Um século de baralho e experiência tinha ensinado que a história da família Buendia, era uma engrenagem de repetições irreparáveis, uma roda giratória que teriam continuado dando voltas até a eternidade, se não fosse o desgaste progressivo e irremediável do eixo. Condenadas a uma velhice de solidão, em que elas ficam presas no hábito de fazer as coisas para depois desfazer. Então elas ficam girando em círculos, como o velho coronel Aureliano Buendia, que ficou preso no hábito de fazer peixinhos de ouro e depois derreter e fazer de novo. No tempo que a história dessa família é circular, ela também tem, contraditoriamente, começo, meio e fim, porque a gente observa no final do livro o fim da família, né? O fim é uma espécie de apocalipse bíblico, né? Os ventos tomam a casa, arrancam os telhados, o último dos Aurelianos é comido pelas formigas, e a gente entende que existe um grande vendaval que destrói o último de todos os Aurelianos, o último membro da família e tal, de não conhecer as próprias origens. Por não saberem os erros dos seus antepassados, por desconhecer a sua própria história, eles são condenados a repetir os mesmos erros. Isso funciona evidentemente como uma alegoria de todos os povoados latino-americanos, de todas as cidades e de todos os países latino-americanos. Por desconhecermos a história dos nossos fundadores, os sofrimentos, os amores, os percalços, os sonhos, as dificuldades, as veredas pelos quais eles percorrerem, por desconhecermos tudo isso, nós somos condenados ao esquecimento, somos condenados à solidão e somos condenados a repetir os seus erros. E depois a chegada do interesse estrangeiro, dos capitalistas norte-americanos que transformaram a Colômbia numa república de bananas. Tão rápido quanto começou, houve a decadência. E a ponto de que alguns povoados que surgiram rapidamente ficaram ricos, depois desapareceram. Da mesma forma como houve o ciclo da borracha aqui no Brasil, houve o ciclo da banana em vários países do Caribe. E tudo isso aparece aqui em 100 Anos de Solidão. Todas as gerações aqui vivem histórias picantes e encaram o sexo de maneira muito natural, tirando a Fernanda Del Carpio, né, que é a única sexualmente reprimida do livro inteiro, né, e também provavelmente a mulher mais amargurada da história inteira. A Pilar Terneira, ela representa a prostituta, a figura da prostituta idealizada, que é muito frequente. Ambos trazem as prostitutas na sua literatura de maneira acho legal cheia de ternura.